Bom dia a todos. A gente está aqui para mais esse mês aqui da XPA, para a gente falar um pouquinho de alocação, falar um pouquinho de estruturas aqui de investimento que a gente tem utilizado, tá? Eu vou só refletir para vocês aqui uma breve apresentação, onde a gente quer deixar a nossa chave, tá, de Portfolio Specialist à disposição de todos vocês. A gente tem um time aqui por trás para realmente responder dúvidas, né, reuniões com os nossos clientes, para a gente de fato estar mais próximo nesse momento de mercado um pouco mais conturbado, como a gente tem visto tanto em Brasil, né, quanto lá fora. Também quero incentivar a todos a gente ficar aqui até o final, né? No final a gente tem aqui as perguntas e respostas, e é de grande valia para a gente realmente trazer alguns questionamentos muito pontuais. Caso vocês tenham qualquer dúvida, não precisa se identificar, pode mandar como perguntas anônimas, e a gente vai ter o maior prazer aqui de poder responder, de poder sanar qualquer questionamento que vocês tenham. Tá bom? Eu estou aqui também com o Rogério Freitas. O Rogério é nosso head de gestão aqui de Brasil, né? Vou passar a palavra para ele e eu volto na segunda parte aqui para a gente traduzir isso na alocação aqui nos nossos mandatos. Tá bom, Rogério? Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos, né? Como eu falo aqui, é um prazer estar falando sobre gestão, sobre filosofia de investimento e transparecendo aqui tudo que a gente está vendo de cenário, que é parte do processo, e falando também muito de como a gente pensa, como a gente navega os portfólios no meio desses mares, né? Eu sempre gosto de começar falando sobre processo, né? Falando sobre como a gente pensa, a maneira da gente pensar e construir portfólio. Essa primeira parte eu gosto de transparecer. Mês passado eu falei sobre 3 pessoas muito importantes aqui na nossa construção de portfólio, né? Construção de cenário. O Brinson, Gary Brinson. Falei sobre Swenson, David Swenson, também extremamente importante na nossa construção de portfólio, nosso asset allocation. E, por último, o Howard Marks, que também é muito importante no nosso entendimento aqui da parte mais cíclica, né? Numa janela um pouco mais curta. E hoje eu trouxe aqui um pouco de parte, né, de uma filosofia, né, de uma visão de mercado e dos ciclos que o Howard Marks ensina muito, e a gente usa aqui muito. Eu acabo usando muito isso aqui, partes do que eu vou falar aqui sempre no nosso discurso. Quem tem muito contato aqui comigo e com a gente sabe que eu cito muito, falo muito do que eu vou falar aqui hoje, mas assim, eu acho que eu vou entrar um pouco mais a fundo do que o Howard Marks fala aqui, fala sobre os ciclos, né? O fato é que o entendimento sobre psicologia humana, né, e sobre as emoções humanas são muito importantes para a gente entender os próprios movimentos de mercado, né? Então, se a gente pensar na economia e pensar na economia numa linha, você vai ver que essa linha da economia é uma linha muito estreita. Você pensar na economia americana, no PIB americano, tem um crescimento médio de mais ou menos 2%, né? 2% no ano maravilhoso, a economia americana cresce 3,5%, 4%. No ano ruim, a economia americana cresce 0%. E no ano muito ruim, né, tem uma recessão, um crescimento negativo, né? Essa amplitude aqui, né, esse tracinho aqui de uma onda, quem estudou as ondas lembra do colégio, enfim, faculdade. Essa amplitude aqui é muito pequenininha, o ciclo econômico é muito estreito, a volatilidade é muito baixa, né? Agora, se a gente pensar nas empresas e nos lucros corporativos, tem uma volatilidade um pouco maior, né? Afinal de contas, os business, né, as empresas são operacionalmente alavancadas, são negócios alavancados, financeiramente alavancados e até geograficamente alavancados, né? As empresas são negócios fixos, relativamente fixos. A capacidade de produção é mais ou menos limitada, a empresa não aumenta muito no ano, a capacidade de produção, e diminui muito no ano, então é uma coisa mais ou menos fixa.
Então, quando o PIB cresce muito, o output cresce muito, acaba que ela é um bicho mais alavancado, né? Então, a empresa pode vender não somente para um único país, pode vender pode exportar, pode vender para o mundo inteiro, então ela acaba se beneficiando de crescimento fora daquela região, então ela acaba crescendo muito mais de maneira alavancada do que o próprio PIB de uma só região. Então, o lucro operacional cresce mais ou menos 15%, 6% a 7%. Num ano maravilhoso, o lucro operacional cresce 15%. Num ano muito ruim, fica no 0 a 0, pode ter até redução do lucro. O fato é que a amplitude também da variação, né, desses ciclos dos lucros corporativos, a amplitude é um pouquinho maior, né? Esse lambda aqui, que é o comprimento da onda, é uma coisa que não é fixa, não é padrão, não é uma coisa cartesiana, né? Também varia por várias N razões, mas também não é uma coisa, né, certinha. De qualquer maneira, o ponto aqui é que o lucro das empresas é mais volátil, né, que o ciclo, né, do que a variação do PIB, né, da economia. Né? Agora, se você pensar os mercados são muito mais voláteis, né, que os próprios lucros das empresas e muito mais volátil do que o PIB de uma economia. Se pensar no S&P, eu repito muito isso, a variação média, né, anual média dos últimos 90 anos do S&P foi de 10%. Mas raros foram os anos onde o S&P subiu 10%. Né? Na verdade, raros foram os anos que ele fechou o ano, né, entre 8% e 12%. Né? O S&P 2008, lembrando aqui, ele caiu quase 40%. Em 2020, ano retrasado, ele subiu 16%. E no ano passado, ele subiu 27%. Lembrando, a média é 10%. Então, assim, a média não é o padrão. Se pensar numa variação média do S&P e você pensar na volatilidade, a volatilidade das ações das empresas é muito mais volátil do que os próprios lucros das empresas. Né? E por que isso acontece? Por que os mercados são muito mais voláteis do que o próprio fundamento das empresas? É porque existem pessoas por trás dos mercados, né? Porque a gente pensa que o mercado é uma entidade, né? uma pessoa, mas, na verdade, o que é o mercado? Você pensar o que faz o mercado, o que faz os preços dos ativos, das ações, é um bando de pessoas, né? N instituições com pessoas por trás, tomando decisões com as suas emoções, com as suas psicologias, com os seus medos, tomando decisões. Então, assim, não existe uma entidade ou mercado, né, racional, pensando certinho qual é o fundamento, qual é o valor, qual é o valuation de uma empresa. Existe, na verdade, um bando de pessoas ali. Se você for na esquina da sua casa e pensar numa feira e as pessoas comprando e vendendo, assim, o mercado é uma feira onde as pessoas tentam precificar os ativos, antecipar da melhor maneira, da maneira mais eficiente possível, com todas aquelas informações que elas detêm. Agora, tem muita informação, tem muita emoção por trás dos mercados. Né? E o que o Benjamin Graham fala uma coisa, o Benjamin Graham foi o professor do Buffett, né? Todo mundo cita o Buffett, mas o Benjamin Graham foi um professor do Buffett, e o Benjamin Graham fala uma coisa que, no longo prazo, o mercado é uma balança que vê o peso certinho, né, das empresas, mérito, competência, isso é no longo prazo. Né? Agora, no curto prazo, o mercado financeiro ele chama de voting machine. Né? É uma urna, é uma votação onde é muito guiado por popularidade, por confiança, né? Se as pessoas estão confiantes, se as pessoas acreditam muito na moda, no modismo, naquele de curto prazo, a coisa vale muito. Se as pessoas estão pouco confiantes, acreditam menos no futuro, pensam que vão perder o emprego, acabam que aquela coisa vale menos. O fato é, gente, que no curto prazo o mercado é muito mais emoção,
é muito mais popularidade, é muito mais confiança do que realmente o valor das empresas. Então, no curto prazo, é emoção, é popularidade, o que está na moda, o que não está na moda. E no longo prazo, o mercado pesa muito mais e analisa muito mais as empresas, consideram as vantagens competitivas das empresas, mérito das companhias, habilidade de crescer e gerar lucro, mas isso é no longo prazo. No curto prazo, é uma máquina de votação de popularidade, não vale nada, acaba que às vezes não vale nada o fundamento das empresas, vale mais o que está na moda, né? Por isso que o mercado é tão volátil, né? E tão, consequentemente, tão imprevisível para a gente que fica olhando aqui o fundamento, né? Então, isso aqui, a gente tem que entender muito que o mercado é muito mais guiado por emoção, no curto prazo, do que por razão, do que a racionalidade, tá? E a chave aqui, para a gente entender os movimentos do mercado, entender o que o Howard Marks fala, que são os swings dos mercados, né? E ele compara muito com o swing do próprio pêndulo, né? Do pêndulo das emoções. E quando a gente coloca o pêndulo, se pensar o que é o pêndulo, né? Uma linha com uma bola amarrada no final. Pensar que o pêndulo parado, né? Ele fica no ponto médio, né? E se você pensar que ele fica andando aqui de um lado para o outro, e pensar que o trajeto, né? Se você pensar que todo esse ângulo aqui que o pêndulo se movimenta de um lado para o outro, qual é o ponto médio, né? O ponto médio, né? Do comprimento desse pêndulo, o ponto médio é exatamente quando ele fica aqui no meio do pêndulo, e é exatamente, se você pensar por outro lado, é o ponto em questão de tempo, né? É o tempo que ele menos fica, né? No ponto médio. E é exatamente a comparação que eu falei do S&P, né? O S&P ele fica mais flutuando muito mais acima do ponto médio, que é 10% ao ano, do que 10%. Então, raros foram os anos que o S&P rendeu 10%. Pouquíssimos anos ele ficou entre 8% e 12%, e é exatamente a questão do pêndulo. Ele fica mais girando entre caro e barato, e fica muito menos tempo, quase nada, né? Ele fica no ponto médio. E o entendimento do movimento do pêndulo é muito importante, né? Se você pensar que o pêndulo começa a ganhar velocidade e energia indo para um lado, né? E ele vai até o lado extremo, onde a força da gravidade começa a pesar em cima dele e a energia começa a se exaurir, ele atinge o extremo do pessimismo, e quando ele atinge o extremo do pessimismo, ele começa a fazer, a força da gravidade começa a fazer pressão, e ele vem para o meio no meio. Como ele vem com uma velocidade, ele nunca para, né? O pêndulo não sai de um lado e para aqui no meio, ele sempre passa do neutro e vai para o outro lado, e com a energia dele até o outro extremo, o extremo do otimismo, e aí se exaure essa energia, a força da gravidade passa a prevalecer de novo, e ele volta aqui, ele faz esse movimento contrário, nunca de novo, né? Parando no ponto médio, ele nunca para no ponto médio, porque ele caminha entre sempre extremos de pessimismo e extremos de otimismo. Muitas são as vezes que os clientes ficam perguntando, né? Vai acontecer algum evento? Qual o evento que faz o pêndulo voltar, ele bater no excesso de pessimismo? E qual o evento que faz o pêndulo voltar do excesso de otimismo? Gente, às vezes o pêndulo volta sem evento. Tá? O pêndulo, na verdade, o que faz o pêndulo bater no excesso de pessimismo e bater no excesso entre otimismo e pessimismo, na verdade, é preço. O preço fica muito caro, aí acontece alguma coisa. O preço fica muito barato, excessivamente barato, e aí ele se exaure. Né? A própria força dos mercados e a força dos preços dos valuations acabam fazendo o pêndulo voltar. Às vezes não tem evento nenhum.
É óbvio que, por exemplo, você pensar na crise de 2008, teve lá a questão dos MBS, né, das hipotecas começando a falir, as empresas começando a falir, e aí bateu no excesso, no otimismo, e a coisa foram alguns eventos que aconteceram para o mercado começar a colapsar, e no excesso de pessimismo, quando estava tudo na bacia das almas, excessivamente barato, veio ali o Fed resgatando, né? Então, você pensar em excesso de otimismo, sempre tem o excesso de otimismo, quando bate no excesso de otimismo, é quando acontece alguma coisa natural, né? Uma Covid, alguma coisa, um evento da natureza, né? Do próprio evento do sistema, onde faz a coisa bater no excesso de otimismo e o pêndulo começar a voltar. E o excesso de pessimismo, geralmente, é o resgate, né, do Fed, fazendo o mercado bater no excesso de pessimismo e começar a voltar. Enfim, como que a gente vive diante dessas flutuações aqui, como que a gente tira proveito dessas flutuações. Primeiro, o entendimento de todo esse pêndulo, né, entre excesso de otimismo, excesso de pessimismo, saber também que uma coisa está cara, ela pode ficar muito mais cara, e uma coisa que está barata pode ficar muito mais barata. Eu venho repetindo isso aqui nos últimos, 6 meses de Brasil, né? O que é barato, o Brasil está barato, mas pode ficar muito mais barato. A gente já viu isso. Lembrando aqui o Greenspan, né? O Greenspan falou em 1996, o Greenspan falou que o mercado estava começando a ver sinais, ele estava começando a ver sinais de exuberância irracional. Gente, isso foi em 96. O mercado só fez high em 2000. Em 2000, o mercado fez o high da bolha de tech, e aí entrou, a bolha estourou, e aí as empresas colapsaram. Então, assim, o que é caro pode ficar muito mais caro, e o que é barato pode ficar muito mais barato. No entendimento do pêndulo, isso é muito importante. E aí a gente começa a tirar proveito. Quando uma coisa fica muito cara, a gente vende. E a gente surfa um pouco esse excesso até de otimismo. E também o excesso de pessimismo. Uma coisa barata pode ficar muito mais barata. E aí a gente tem que tirar proveito dessas oscilações aqui. A gente ganha muito dinheiro. O grande dinheiro, né, do big money, está onde? Nos extremos. Saber esperar, ter sangue frio, para saber quando que a gente está vendo um excesso de pessimismo e quando a gente está vendo um excesso de otimismo. Tá? Aí é nesse pêndulo, nesses extremos dos pêndulos, onde a gente consegue se beneficiar mais e tirar grandes proveito dessas oscilações. Qual é a dificuldade aqui? É que essa extensão e esses swings não são fixos. Não existe um padrão nos swings de mercado, nos swings do pêndulo. Mas a gente tem que entender que o swing do pêndulo vai estar sempre presente e a gente tem que tirar proveito disso. Hoje está acontecendo isso. Os mercados estão saindo de um lado extremo do pêndulo e está indo para o outro lado extremo do pêndulo. A gente tem que saber aproveitar desse movimento pendular. Já vindo aqui, e também eu vou usar muito aqui nessa questão do pêndulo, a gente está vendo a economia americana já começando a dar uma desaceleração. Voltando aqui um pouco na questão do pêndulo, eu esqueci de dizer que é uma coisa interessante, eu vou falar muito disso aqui. Se vocês pensarem no movimento do pêndulo, tá? E vocês botarem um papel atrás do pêndulo, e eu fiz isso aqui antes de começar a reunião, você botar o pêndulo e for andando com o papel, vai dar isso aqui, tá? Exatamente o ciclo econômico. E são exatamente os ciclos econômicos que a gente vai ver aqui, que eu falo aqui sempre, que a gente tem que sair quando a gente está no high do ciclo e a gente tem que entrar quando a gente está no low do ciclo. Gente, a gente está vendo a economia americana começar a fazer isso aqui, tá? Começando a desacelerar todos os dados aqui, tanto o PMI, renda disponível, todos os indicadores aqui de hipotecas também desacelerando, os dados de desemprego ainda continuam muito fortes, os dados de emprego continuam ainda muito fortes, mas a gente já começa a ver alguns sinais aqui nesse heatmap, né, que é o gráfico de temperatura, você começa a ver alguns sinais de desaceleração, e é exatamente essa viradinha de ciclo aqui que a gente já começa a ver nas evidências dos dados, né? Eu falo muito que a gente não tem bola de cristal, a gente não prevê o futuro, mas a gente consegue ver aonde que a gente está, a gente consegue ver o presente. E se eu consigo ver que a economia está começando a desacelerar, eu consigo ver o movimento do pêndulo. Tá? A gente é guiado por dados, a gente não é guiado por bola de cristal.
e os dados estão me dizendo que a economia americana está começando a desacelerar, que é exatamente isso que acontece quando os ciclos estão se exaurindo, os bancos centrais, as autoridades monetárias começam a apertar, a subir juros. Tá? A gente já está vendo também aqui nesse dado de confiança do Fed de Chicago. Isso aqui, quanto mais alto esse indicador, o ambiente, as condições financeiras, as condições de investimento estão ficando mais restritas, né? E estão apertando as condições financeiras, e a gente está entrando para um ambiente restritivo, né? De desaceleração, de crescimento menor. A gente ainda não entrou, né, em restritivo, que é positivo, esse indicador ainda está em negativo, em território negativo, significa que o ambiente de investimento ainda é estimulativo. O Fed está querendo jogar isso aqui para cima porque ele quer desacelerar a economia. Só desacelera a economia se as condições financeiras ficarem restritivas, e aí você tem segurar a demanda para a economia desaquecer. Esse é o trabalho do Fed, lembrando aqui que a inflação está extremamente alta, né? E é trabalho do Fed desacelerar, reduzir a temperatura da economia, uma inflação em 8,5%, quanto a meta é 2%, e principalmente a parte de serviço, que é esse azulzinho aqui, está rodando a 3%, a inflação de serviço, que é basicamente o núcleo, né, a parte mais importante da economia americana, que é muito serviço, girando em torno de 3%. Historicamente, ela roda abaixo de 2%. Isso, assim, existe um core, existe um núcleo, não é só choque de oferta. A inflação está muito mais disseminada, a economia está muito mais aquecida, tem muito estímulo na economia. O Fed precisa desacelerar isso, subir juros e jogar a economia num território talvez recessivo, né? Em questão dos indicadores, continuando aqui, os índices de surpresa, que é um índice que a gente também olha muito, as surpresas dos dados econômicos também estão surpreendendo negativamente. Quanto mais surpresas negativas, é porque as previsões estão vindo abaixo do esperado, e isso é muito importante também. Os agentes financeiros, os agentes econômicos precisam se surpreender negativamente e começam a entrar num ciclo aqui de revisões para baixo. Isso vem acontecendo. 12 meses atrás, a expectativa de crescimento desse ano da economia americana era de 3,5%, foi revisada para 2,5%. Isso aqui é um índice do Fed de Atlanta, que é o PIB Now, o GDP Now, é o PIB agora, né? Quanto que ainda não está nas expectativas, mas é uma coleta de informações do Fed de Atlanta, onde ele tenta estimar o que está acontecendo com o PIB agora. Tá? Então, o PIB veio da expectativa desse ano veio de 3,5%, desacelerou para 2,5%, e esse índice do Fed de Atlanta já está jogando a expectativa do PIB agora para 1,3%. Tá? Acho que os agentes ainda estão no 2,5%, o indicador aqui já está indo para 1,3%, e todas as composições, os itens que compõem o PIB estão começando a puxar para baixo de maneira relevante, né? Você vê aqui que consumo, que é esse azul mais escuro aqui, também está reduzindo, tá? O consumo das famílias está desacelerando. O verdinho meio clarinho aqui, que é o investimento, também está desacelerando, puxando o PIB para baixo. O laranjinha aqui, que é o investimento residencial, era um pouco negativo e está ficando cada vez mais negativo, está puxando o PIB para baixo, e também a parte de estoque também continua puxando também o PIB muito para baixo. Tá? Então, assim, de alguma maneira, quase todas as componentes estão puxando o PIB para baixo. A gente já está vendo em 1,3%, e muito provavelmente esse 1,3% vai continuar sendo revisto em algum momento, talvez no início do ano que vem, a gente pode ver o PIB americano em território negativo em 1 ou 2 trimestres. Vai depender muito da questão do pêndulo e do comportamento dos agentes, da confiança dos agentes, como que os agentes vão se comportar vendo todas essas revisões aqui. Tá? Muito também da questão do PIB está sendo ocasionada pelo caso do conflito entre Rússia e Ucrânia, que está tirando quase um PIB do PIB global, mais do que um ponto percentual. A gente está vendo aqui que ainda
a expectativa é entre 2, 2,5, e a gente já vai ver isso aqui indo lá para o índice de Fed de Atlanta, alguma coisa mais perto de 1,5, e quiçá isso pode ser também revisado para um PIB negativo um pouquinho mais na frente. Lembrando, o Fed está começando a subir juros, está começando, acho que nem começou, acho que nessa semana ou na próxima semana ele vai começar o quantitative tightening, né, o aperto quantitativo, que é muito importante, e vai começar a mexer com a taxa de juros, e isso ainda nem chegou na economia. A gente já está vendo aqui que essa desaceleração não é só americana, é uma desaceleração global. A gente está vendo os PMIs aqui, que é um pouco da indicação do que está acontecendo com a economia global. A curva de juros, como eu falei, está começando a subir. A gente acha que esse é um processo gradual. O Fed vai começar a fazer agora o QT, né, o Quantitative Tightening, e vai começar a imprimir, o Tesouro vai começar a imprimir um pouco mais de dinheiro, o Fed vai parar de comprar as emissões, e aí eu acho que vai começar a pesar um pouco mais na curva de juros. Ainda tem muito aperto para ser feito. Nossa expectativa, e a próxima reunião, a gente vai ter um pouco mais de guidance, né, de sinalização da autoridade monetária, do Fed, que é o principal, que é o Banco Central mundial. A gente acha que ainda tem mais umas 2, 3 ou 4 aumentos de 0,50, contando com o último, e a gente deve chegar no final do ano com alguma coisa perto de 3% de Fed Funds, e também continuar ao longo do ano que vem, talvez indo aí para 3,5%, e aí vai depender muito dos dados, depender muito da inflação, depender muito do preço da energia. A gente está vendo que o preço do petróleo continua subindo. Hoje, antes de eu começar aqui, estava batendo $122, e isso impacta muito o preço dos ativos, consequentemente, a inflação. Isso é uma variável de preocupação para o Fed e para todas as autoridades monetárias. Eu acho que a gente vai continuar vendo essa taxa de juros e a curva de juros americana continuar pressionada. E lembrando aqui, a taxa livre de risco global é a taxa de juros americana, que precifica todos os ativos de risco. Toda a taxa de desconto começa em primeira camada, né, o layer inicial, com a taxa livre de risco, que é o Fed Funds, e a partir daí a gente começa a definir a taxa de desconto de todos os ativos. Então, se a taxa livre de risco global sobe, tudo vai subir, a taxa de desconto sobe, e o valor presente dos ativos, dos fluxos de caixa, vão acabar sofrendo. É um pouco do que a gente acha que vai continuar acontecendo. Trazendo aqui para o Brasil nossa visão global, a gente vem vendo que o PIB e a atividade brasileira vem surpreendendo positivamente. A gente vê aqui que o PIB brasileiro vem voltando realmente em forma de V, né? Essa perninha aqui foi surpreendente, né? O que está acontecendo com o PIB aqui na margem é muito surpresa positiva, tanto da ótica da oferta, né? A gente vê a parte de serviço puxando bem, e serviço é uma componente muito importante do PIB brasileiro. Também do lado da demanda, a gente vê aqui o consumo do governo e das famílias também puxando para cima. Exportação vem subindo, vem puxando bastante o PIB. Em contrapartida, a gente vê o investimento, né, que é o consumo futuro, dando sinais negativos, puxou muito, e agora ele está desacelerando. A parte de investimento puxando para baixo, e as importações também, a gente consumindo do resto do mundo, né, exportando consumo, também é negativo para o PIB, mas o fato é que o consumo das famílias e do governo e as exportações vem segurando o PIB na ótica da demanda, e é um sinal bastante positivo. O que vem segurando, o que vem puxando a retomada aqui de serviço? Claramente a gente vê a força de trabalho, o desemprego caindo muito forte, né? A reabertura da pandemia vem suportando muito a economia brasileira ainda, tá? A gente vê muito suporte aqui de liberação de FGTS, antecipação de 13º. O governo vem fazendo uma parte muito importante aqui de segurar a economia no curto prazo. Isso vem dando suporte, sim, para o PIB, para a atividade no curto prazo. Agora,
é uma antecipação de consumo, né? O que a gente vê é uma revisão do PIB desse ano, mas uma revisão para baixo, né? Uma revisão para cima do PIB desse ano, mas uma revisão para baixo do PIB do ano que vem. A gente está antecipando o consumo e, de alguma maneira, no segundo semestre, a gente pode ver aí, passadas as eleições, a gente pode ver uma ressaquinha aí da atividade brasileira. Os juros subindo de 2,5%, 3%, 4% para 13,5%, 13,75%, ou alguma coisa mais, para 14%, que é o que a gente espera, também vai começar a afetar a atividade, e as empresas também mais no segundo semestre, no terceiro trimestre desse ano. A gente deve ver uma desaceleração um pouco maior ali na frente, passadas as eleições, mas o fato é que no curto prazo a gente está vendo uma atividade mais aquecida, né? O emprego muito mais forte, serviço também, e isso está atrapalhando bastante, né, a questão da inflação. A difusão da inflação, o índice de difusão, que é a quantidade de itens subindo, da variação positiva contra os índices que estão com variação negativa, é quase 80%, né, do IPCA, está surpreendendo negativamente. Isso é um índice de difusão 80%, é um dado que preocupa. A gente está vendo os núcleos também rodando a 10%, muito forte, isso é muito elevado. As expectativas de inflação estão muito desancoradas. Se a gente olhar nas implícitas também, é uma pressão muito forte. Se a gente dessazonalizar uma média móvel trimestral e anualizar, a gente vai ver a inflação rodando perto de 13%, 12%. Está muito alto para o Banco Central já sinalizar que ele vai parar o ciclo de aperto monetário. Acho que assim, o Banco Central ele tem que ser duro. Tá? Eu acho que se ele sinalizar que ele vai começar a enfraquecer, eu acho que é cedo demais, apesar da gente ver que uma taxa de juros real de 7%, 8%, é uma taxa de juros real muito contracionista. Eu acho que o aperto que o Banco Central está fazendo é muito forte, e a gente vai ver a consequência desse aperto ali na frente, né? Mas, de todo modo, eu acho que o Banco Central ele não pode sinalizar nenhuma leniência ou complacência com essa inflação de curto prazo que vem preocupando bastante. Agora, se a gente jogar aqui as expectativas, esse gráfico aqui é muito interessante, esse gráfico de cima, usando as projeções do Focus, essa parte de cinza aqui é uma projeção, a gente já vê que a expectativa, que a inflação ano contra ano, né, essa linha aqui azul escura é a inflação year over year, já vem, vai fazer pico agora, mais no meio do segundo semestre, e a gente já pode ver uma convergência aqui dessa inflação no 12 meses, convergindo aqui para essa média de inflação de 3 anos. Isso aqui é uma sinalização importante, tá, para final de ciclo e para revisão de crescimento e positiva para os ativos de risco mais na frente. O mercado já coloca uma previsão de aperto monetário bastante relevante, o mercado que está na curva já é 13,75, é mais ou menos o que a gente acha, tá? Eu acho que isso é suficiente. O que a gente pode ver aqui para a possibilidade do Banco Central começar a cortar juros antes do esperado? Eu acho que seria aqui um pouco de uma revisão, né, ou reconfirmação do compromisso fiscal com o próximo governo. Por isso que eu acho que o que a gente vê aqui da inflação começando a fazer pico bate junto com pós-eleição aqui, que a gente vai começar a definir, vai ter uma visibilidade de qual vai ser o regime fiscal do próximo governo. Isso é muito importante para reancorar as expectativas de inflação e a própria taxa de câmbio, e também uma desaceleração da inflação global, que vai sinalizar quando o Fed vai fazer pico ali no ciclo de aperto monetário. Tem 2 grandes riscos no cenário, gente. Um é risco de regime fiscal do próximo governo, que eu acho que reancora as expectativas de inflação e taxa de câmbio. A gente pode ver o câmbio valorizando se o regime fiscal for responsável, for sinalizado como responsável. A gente tem o câmbio se valorizando e a expectativa de inflação cedendo e o Banco Central aqui caindo juros. E, por outro lado, quando que a inflação global vai fazer pico e, consequentemente, qual vai ser o pico da taxa de juros
dos Estados Unidos, se vai parar em 3,5, se vai parar em 4,5, se vai parar em 3. Então, assim, tem dois grandes riscos que muito provavelmente a gente vai saber, vai ter um pouco mais de evidência sobre esses dois riscos ao longo do segundo semestre. Tá? Eu acho que aqui a questão fiscal é muito importante para a trajetória da dívida PIB. Um cenário de baixo aqui é um cenário mais otimista e um cenário de cima é um pouco mais pessimista. O fato é o seguinte, é que os preços dos ativos brasileiros já estão extremamente atrativos, olhando o pêndulo aqui dos ativos brasileiros, ele já está caminhando para um cenário mais de extremo pessimismo. A gente acha que ainda tem um pouco de espaço para ele se encaminhar para o excesso de pessimismo, muito ao longo dos próximos 2, 3 meses pré-eleição, pode ser que a gente comece a bater no excesso de pessimismo, e aí eu acho que vai ser uma grande oportunidade, né? A gente está vendo aqui os preços ativos também nesse swing pendular aqui, tanto PI, né? Das métricas de valuation que a gente vê, tanto tirando Petro e Vale, que tem peso maior de commodities, mas a gente poderia tirar outras commodities do índice, e a gente veria uma coisa aqui, uma bolsa brasileira atrativa. Tem a questão aqui da NTNB, que a gente gosta muito também, a B começa a ficar bastante atrativa, perto de 6%, e a gente pode ver se a questão fiscal aqui ainda piorar até outubro, pode ser que a gente veja aqui um ponto de entrada ainda melhor nos yields das Bs, a ponto de realmente a gente ver o pêndulo indo para um excesso de pessimismo, e aí vai ser o ponto de entrada maior aqui, um peso maior, com um dimensionamento nos portfólios maior, vai ser uma grande oportunidade. Eu vou parar por aqui e passar para o Diniz, para ele falar um pouco dos nossos portfólios. Diniz, por favor. Pessoal, passando aqui um pouquinho, né, de como que a gente tem traduzido isso para a nossa alocação aqui de estratégias. Do mês passado para esse mês agora, nós fizemos uma alteração envolvendo duas classes de ativos, então nós reduzimos aqui pós-fixado e aumentamos a classe aqui de multimercados. Lembrando que esse é o nosso estrutural, né? Já eu vou entrar aqui nos percentuais, mas só para a gente ter uma visão macro da carteira, o que a gente fez aqui de alteração. As demais classes, a gente permaneceu aqui sem alterações. Pré, a gente segue zerado, renda fixa e inflação sensivelmente over, renda variável, Brasil e global under, e também seguimos zerados aqui em renda fixa global. Tá? E aí aqui também mostrar para vocês um pouco o porquê que a gente fez essa alteração de pós para multimercados. Como o Rogério muito bem comentou, esse ambiente que a gente tem visto de juros mais altos, inflações mais altas, são ambientes propícios para a classe de multimercados realmente trazer mais valor para os portfólios. Então, aqui, né, na parte esquerda, comparativamente falando com pós-fixado, a gente, de fato, tem conseguido agregar bastante valor para a nossa classe de multimercados, né? Até mesmo a gente já tinha feito um caixa mais alto nos portfólios para realmente poder taticamente, ativamente aproveitar esses movimentos. E aqui também mostrando que não só o petróleo que está em alta, mas as commodities como um todo. Então aqui a gente tem petróleo, trigo, milho, CRB, que é um composto, né, de commodities. Então a gente realmente vê que esses indicadores ainda, né, de fato, permanecem bastante altos. A gente ainda espera que esse movimento pode, né, continuar acontecendo ainda de curto prazo. Então, essa movimentação que nós fizemos foi justamente para tentar capturar um pouco, né, desse movimento que a gente tem visto por aqui. Né? E aqui também, lembrando, né, apesar de que a gente ter essa percepção, a gente manteve a alocação dos mesmos gestores, com uma concentração maior aqui nos gestores macro, tá? Que com esse ambiente que a gente, né, explicou aqui ao longo do webinar, eles têm de fato aqui um caminho mais propício para realmente trazer, né, pelo fato de trabalharem com várias classes de ativos. Na parte aqui de total return, a gente segue aqui com uma redução, né, 12,5 em relação ao histórico. Os quantitativos, né, os descorrelacionados, a gente também segue com 27,5. A nossa classe de novos gestores e também os hedge funds globais aqui em reais, a gente segue sem alteração com 7,5 do total, né, da nossa parcela aqui de multimercados.
Os próximos 3 slides é só para a gente também passar para vocês a questão do nosso tático, né? Aquele veículo nosso, que ele é classificado como multimercado, apesar de não ser um multimercado, como ele é classificado aqui em cima, esse nosso tático ele é realmente, né, só para poder colocar todo mundo aqui na mesma página, a gente tem esse veículo para ele poder suavizar os movimentos das outras classes de ativos que nós temos dentro da nossa composição. Tá? Então, ao longo do último mês agora, nós fizemos 2 posições em bolsa, em Ibovespa. Então, a primeira delas, a gente tinha montado aqui uma put spread dos 103 aos 98 mil pontos, e aí nós refizemos essa operação mais ali no meio do mês passado, que é o que a gente carrega até hoje, tá? Que nós compramos uma put aos 106 e uma call aos 118 mil pontos. E aqui, pessoal, à medida que o índice vai andando em direção a qualquer uma dessas duas posições, a tendência, tá, é de que essas posições dentro do XPA tático, elas vão engordando de valor, né, elas vão engordando ali o seu lucro dentro do portfólio, e eles cada vez vai tornar mais importante para dentro da estrutura quando a gente compara com a parcela de renda variável. Também, hoje a gente carrega mais 2 operações dentro do XPA tático, lembrando que a gente tinha uma operação na Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, essa operação, por falta de assimetria, a gente acabou, né, zerando essa posição e iniciamos no lugar dela, hoje net, uma posição aqui vendida no S&P 500. Então, lembrando que a gente está comprado nos gestores em renda variável global, né, e para poder suavizar qualquer movimento de queda do mercado lá fora, a gente carrega hoje, então, uma posição vendida desse índice americano. E também na parte do dólar. Na parte do dólar, a gente comprou uma put aqui aos 4,70 e vendemos uma call a 5,20. Lembrando que, né, a nossa parcela de renda variável global, ela tem exposição ao câmbio, então dentro aqui do XPA tático, a gente também taticamente vai traduzindo a nossa visão de moeda mais para o curto prazo. Ao invés de ficar entrando e saindo dos gestores, a gente vai protegendo tanto a parte do câmbio, também como a parte core ali da estratégia, que é o mercado de equities. E aqui, né, é muito mais uma performance do tático, desde aqui, no gráfico aqui de cima, desde janeiro de 2020. Então, a gente está falando aí de um pouco mais de 2 anos de histórico, a gente já está conseguindo entregar próximo de 40%, e quando a gente pega desde o início dele, que foi em 2018, a gente já está entregando aqui acima de 60% aqui de retorno. É claro, pessoal, que se a gente olha, né, no mês micro, né, numa janela de curto espaço de tempo, a gente de fato vai ter meses aqui de underperformance, mas se a gente pega uma tendência do tático, ele de fato está aqui para poder tanto suavizar os movimentos de mercado, como também para agregar valor para o portfólio como um todo. Né? E aqui também a gente segue com a nossa visão de diversificação global. Então, ainda o JP Morgan China, Morgan Stanley, o Wellington Ventura, excelentes casos que a gente ainda carrega no portfólio. Né? E aqui, por último, a nossa alocação, né, dos nossos mandatos. Então, pegando aqui como referência só a alocação 3, né? Então, a gente reduziu aqui de pós fixado, a gente estava aqui com 26% em pós, né? Mandamos esses 2,5%, realocamos aqui na parte de multimercados, com aquela realocação que eu mostrei lá em cima, com um carrego maior na parte dos gestores macro. Então, pré-fixado, a gente ainda segue zerado, né? Por ainda não ter uma convicção de que pré vai ainda agregar um valor positivo para os portfólios. A gente ainda não sabe como que esse comportamento da curva de juros vai acontecer de curto e médio prazo. Né? A parte de inflação, a gente ainda segue over. Lembrando, pessoal, que dentro dos fundos, a gente não consegue mostrar para vocês, né, o carrego da inflação que a gente tem tido nesses títulos, por conta da marcação a mercado. Então, esse é um ponto muito importante, com essa inflação mais alta, né, que a gente tem visto aí de vários indicadores, essa parte aqui de inflação tem conseguido proteger muito bem com o poder de compra dentro dos portfólios. Tá? O XPA tático, a gente segue aqui realmente 5%, e é nele aqui que eu comentei com vocês que a gente tem essas operações, que ele vai conversando tanto com a parte de renda variável Brasil, tanto também com a parte de renda variável global, que a gente segue bastante under aqui, onde o nosso estrutural ele é 10% e a gente segue apenas com 14% comprados nos gestores. Renda variável Brasil, também como eu comentei, a gente segue under,
tá? 15% aqui em gestores, mas também as posições que a gente tem aqui dentro, as puts ou eventualmente as calls, que a gente vai montando aqui dentro do XPA tático, ela vai engordando ou ela vai diminuindo a nossa exposição em renda variável Brasil, tá? Através dos gestores, para a gente, de fato, conseguir traduzir um pouco essa nossa visão aqui de curto prazo. E aqui, passando de uma maneira muito breve, né, até por conta do horário, a gente ainda tem perguntas e respostas, uma tendência que a gente continua a enxergar é dos portfólios mais diversificados. Então, aqui, o portfólio 3 e o portfólio 4, eles ainda seguem, né, perdendo em performance para os portfólios mais conservadores, que seria o 1 e o 2, justamente por conta de um carrego maior na parte de renda fixa. Como a gente tem visto, os ativos de risco têm sofrido um pouco, falando-se de Brasil, como começamos a sofrer um pouco no segundo semestre para cá, né? E esse ano um cenário um pouco mais conturbado para ativos de risco de maneira geral. Então, os portfólios que carregam posições nesse tipo de estratégia, eles ainda seguem, né, um pouco mais de lado aqui esse ano, porém, isso não é verdade para os perfis mais conservadores. Apesar de que no longo prazo, como é o que a gente vem, né, acreditando e defendendo por aqui, a tendência de fato é que são os portfólios mais arriscados, eles de fato conseguem entregar mais valor do que de fato as carteiras mais conservadoras, mais pautadas ali em renda fixa, né? E também, pessoal, só para lembrar, essa apresentação a gente vai encaminhar para todos vocês, então eu não vou nem, né, entrar um pouco mais no detalhe aqui não, até porque a gente consegue ver a composição dos nossos principais gestores dentro aqui de cada portfólio. E aqui, por último, só a parcela aqui de previdência também, ela também, né, segue seguindo esse mesmo racional, onde, né, a parcela, os portfólios mais conservadores seguem entregando um pouco melhor do que os portfólios mais diversificados. Tá? E aqui, seguindo também, a gente quebra um pouco mais aqui os portfólios para poder dar um pouco mais de transparência para vocês, os nossos gestores. Alguns deles estão fechados, mas a gente ainda consegue ter acesso aqui dentro, tá, dos nossos veículos. Vamos entrar agora, Rogério, na parte de perguntas e respostas. Vamos lá, várias perguntas muito boas aqui, gente. E podem estimular aqui as perguntas que vocês tiverem, tá, gente? Eu acho que essa aqui é uma parte muito legal, eu gosto muito dessa parte aqui do Q&A, que as pessoas se expressam muitas dúvidas aqui, e eu acho muito importante isso aqui. Vamos lá, então o Márcio pergunta se medidas populistas, né, indicam uma piora fiscal para o próximo ano, com sérios riscos de derrubar do teto de gastos. Riscos de Selic mais alta do que o mercado precifica, Márcio? Vamos lá, eu acho que assim, o que o Bolsonaro está fazendo, o que o presidente está fazendo, assim, ele está tentando recompor a perda da inflação da população. Eu acho que na altura do campeonato, o que o presidente Bolsonaro está fazendo, eu acho que é o que vários governos do mundo inteiro estão fazendo. Tá? Então, se olhar Chile, Estados Unidos, Europa, assim, vários países estão fazendo exatamente o que medidas econômicas que o nosso presidente aqui está fazendo. Piora o fiscal no curto prazo? Piora o fiscal no curto prazo. Só que a fotografia atual, eu acho que é menos importante, tá? E se olhar o fiscal no curto prazo, o fiscal está até muito positivo. Ano passado a gente teve quase déficit zero, e esse ano a gente poderia até ter superávit. Mas o fato é o seguinte, que a fotografia é menos importante do que o filme ou do que a expectativa do fiscal para o próximo governo. Então, a expectativa do próximo, por isso que eu boto sempre assim, a grande dúvida é qual é o próximo regime fiscal. A gente não sabe. Tá? E provavelmente a gente só vai saber mais para a próxima, porque essas eleições vão ser mais apertadas do que eu acho que todo mundo está imaginando. Né? Então, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, na questão de eleição. A percepção sobre o próximo regime fiscal é extremamente importante para a gente ter o real desinflando. Tá? A gente só vai ter o mercado aqui se descomprimindo e o risco melhorando, né? Se a gente tiver o real se valorizando, e isso vai acontecer quando a gente tiver uma reancoragem fiscal. Então, o teu ponto sobre o teto de gasto é extremamente importante. Derrubou, está fazendo um extrateto, fora do teto, enfim, puxadinho. O fato é que, sim, isso aí, qual vai ser o próximo regime fiscal? E vamos lá, Márcio.
Se a gente olhar o que foi o Brasil, tá, dos últimos 25 anos, aqui, se a gente pega vários estudos pós-Plano Real, assim, o Brasil sempre achou que o Brasil fosse decolar, que o Brasil fosse explodir na questão fiscal. O fato é que o Brasil não vai para um lado nem para o outro. O Brasil acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, uma coisa meio cinza, onde o fiscal, sim, pior, onde o fiscal, marginalmente, a gente tem governos que tentam aqui gastar um pouco mais, reajuste servidor público, aumenta o serviço público, contrata mais, faz mais concurso público, aí o outro diminui concurso público, aumenta mais reajuste real do salário mínimo, o outro dá um menor. O fato é que, ao longo do tempo, a gente vai vendo o fiscal piorando, mas ele não piora de forma a ficar uma coisa insustentável. Tá? E se a gente vir isso novamente no próximo governo, muito provavelmente os prêmios de risco, por incrível que pareça, os prêmios de risco vão reduzir, porque o mercado já coloca muito prêmio de risco nos ativos. Se a gente olhar o que está acontecendo na B, 6% de juros real é muito mais do que historicamente o Brasil foi. Historicamente, o Brasil entregou 3,5%, 4% de juros real. Então, 6% já tem bastante prêmio aí da questão fiscal. Hoje, se você olhar a tua pergunta de o risco do Selic mais alto do que o mercado precifica, o mercado já está colocando com expectativa de inflação do Focus 8% de juros real. Se a gente for para 13,75, que é o que a gente acha, 13,5, saiu um IPCA agora um pouquinho melhor, se a gente for para 13,5, com uma expectativa de inflação aí de 5, 5,5, 6, a gente está indo para um juros real de 7, 8%. Isso é juros real para caramba. Então, talvez não precise tanto assim. E eu acho que 13,5, 14, alguma coisa assim, eu acho que é suficiente. Já entrando na pergunta do Marcelo, tá? Então, assim, eu acabei entrando aqui numa pergunta na questão de trajetória de sustentabilidade da dívida da dívida pública. Se a gente entrar aqui num governo, e talvez assim, eu fico usando muito o Brasil da história, tá? Porque eu falo assim, qual vai ser o Brasil? Eu acho que o Brasil vai continuar sendo o Brasil dos últimos 25 anos. O Brasil não vai mudar. O Brasil é isso, o Congresso é isso, os governos são isso, dos últimos 25 anos. E o que foi os últimos 25 anos? Cara, a dívida continuou subindo, não ficou insustentável. Em alguns momentos, a gente teve uma percepção, e aí, de novo, gente, olha o pêndulo de expectativa, pêndulo de otimismo, pêndulo de confiança. É exatamente isso que a gente passa aqui. Às vezes, a gente tem uma percepção de que a dívida é insustentável, e às vezes a gente tem uma percepção de que o Brasil vai decolar e a dívida PIB vai cair. Gente, nenhum nem outro. O Brasil vai ficar na média. E qual é a média do pêndulo médio ali, no ponto médio do pêndulo de Brasil? É crescimento medíocre de 1,5%, 2%, é juros real de 3,5%, 4%, e é uma inflação de 4 e pouco por cento. Acho que o Brasil vai voltar a ser isso. E hoje o que está precificado é de um Brasil muito pior do que a média histórica. Tá? Mas o fato é que nos próximos 2, 3 meses, com um ambiente externo mais perigoso e com um ambiente interno também de bastante dúvida, a gente pode ver o pêndulo e ainda para um lado mais extremado de pessimismo, onde assim a gente pode ter bastante oportunidade. Deixa eu pegar uma aqui do Guilherme. Ele comenta aqui que a questão da posição de commodity nos fundos, essa nossa alocação mais ali em multimercados, se isso já não andou muito esse ano. Guilherme, de fato, já andou bastante, tá? Mas a gente ainda vê espaço para uma valorização, né? Até mesmo pela volatilidade que esses indicadores ainda podem apresentar no curto prazo, tá? Principalmente, gestores macro, eles têm uma tendência também
a operar bastante ali curva de juros. Então, por mais que commodities aqui possa ter, né, dado um foco maior para poder trazer como referência, mas também não é só commodities que esses gestores operam, né? Moedas, juros, que, né, como a gente falou por aqui, a gente ainda também espera um movimento de juros por conta, né, das restrições, desculpa, de política monetárias restritivas dos bancos centrais. E aí, deixa eu pegar mais uma aqui, já aproveitando, eu estava vendo aqui a pergunta do Felipe, como que a gente está enxergando aqui a relação de risco-retorno nas Bs mais longas? Felipe, a gente ainda tem uma convicção de que as durations mais curtas, tá? Por volta de 28, 30, apresentam uma relação de risco-retorno melhor. Né? Assim, quando a gente trabalha papéis muito longos, tudo que está acontecendo agora do lado fiscal, ele de fato tem uma tendência a impactar mais no longo prazo. A gente fala que no curto prazo a gente é muito mais impactado por política monetária, né? E política fiscal realmente já tem um impacto ali mais ao longo do tempo. Então, a nossa convicção, né, a princípio, ela não é tão forte para esses papéis mais longos, porque se você pega ali, né, a NTNB, o componente pré dela, né, a duration dela é muito longa, então qualquer oscilação na curva, né, para cima, ela machuca bastante aqui esses papéis. Tá? E quando a gente fala de Brasil aqui, realmente a gente tem um mercado, né, um tanto quanto instável, então a gente ainda não se sente confortável em alongar muito a duration para esses níveis aqui que você comentou, tá? Que é de 2045, do 2060, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, gente, cheio de pergunta muito boa, tá? Essa questão de B, eu acho que tem algumas perguntas aqui de B, o Vinícius perguntando de B, o Felipe perguntando de B. Eu acho importante aqui dar uma frisada nesse ponto, tá? Vamos lá. A gente roda os modelos mais quantitativos, né? E a gente vê a correlação dos ativos, vê volatilidade, retorno esperado de bolsa, e tem uma pergunta aqui muito boa também da questão de bolsa, cadê? Risco-retorno de bolsa, eu acho que o do Cristiano, eu acho que esse ponto é muito importante na questão do risco-retorno da B vis-à-vis o risco-retorno da bolsa. Tá? Isso é um ponto muito importante que a gente coloca aqui, é muito importante na construção de portfólio, porque a construção de portfólio, o caminho é muito importante, e o caminho é dito pela volatilidade, né? E a gente tem que otimizar a relação risco-retorno. O que eu falo muito aqui é o seguinte, o que você gostaria? Tá? Ficar entre o top 10 de retorno durante 10 anos, ou você ficar top 5, depois bottom 5. Top 5, bottom 5. É óbvio que o ideal é a gente ter um risco muito mais bem gerido, né? E um retorno consistente no longo prazo. Como que a gente faz isso? Otimizando a relação risco-retorno na construção de portfólios. E essa é exatamente a discussão aqui quando a gente roda os modelos quantitativos, que prova para a gente hoje que parece, tá, que a B é muito mais interessante que a Bolsa risk adjusted. Né? A volatilidade da Bolsa, às vezes, não se paga, né? Mas quando você vê uma B nos extremos, tá? Quando você pega uma B não indo muito longo, que tem uma vol também muito grande e tem um risco fiscal, como o Diniz colocou, muito importante, mas se a gente olhar aqui otimizar a convexidade também da B, numa duration mais para 8, 5 anos, passa a ser muito interessante o carrego das Bs aqui. Tá? Então, o que parece aqui para a gente é que as Bs no meio da curva passa a ser um carrego e um risco ajustado muito interessante, tem um carrego muito bom e também tem um potencial ganho de capital. Isso aqui que é muito importante, gente. Se a gente pega uma B com 2 pontos percentuais aqui de prêmio de risco, tá? Acima da média, e pega uma duration de 10 anos, e aí uma pergunta aqui também já entrando na questão do que está nas implícitas da B, assim, eu posso ter um fechamento da B de 2 pontos, 2,5 pontos, numa duration de 10 anos, eu tenho carrego muito bom, tá? E eu tenho um potencial de ganho de capital de 20%, 25%. Tá? Se esse prêmio cair numa eventual sinalização positiva, tá? De um risco fiscal pós-eleições. Né? A Bolsa pode subir para 130, 140 mil pontos? Pode. Vai ser mais ou menos isso, 30%, 40% de ganho de capital, de valorização. É um pouco disso. Fechamento de B
é a bolsa subindo, tá? Ah, mas a inflação implícita não está muito alta, não está cobrando muito prêmio? Eu acho que está, tá? Mais ou menos 6% de inflação implícita aí é alto comparado com, historicamente, o que o Brasil entrega. O prêmio na inflação implícita é uma coisa constante, o Brasil sempre fica, o mercado sempre cobra um prêmio de inflação implícita nas Bs, alguma coisa perto de 1,5 ponto, varia de acordo com a percepção fiscal, né? Mas o fato é que, assim, de repente, a gente pode ver os juros caindo, o prêmio, os juros da B fechando e a implícita fechando, mas a implícita não fechando tanto assim. Tá? Por isso que a B aqui passa a ser uma boa alocação dentro de um portfólio, tá? Equilibrado. Bom, obviamente, estou querendo competir dizendo que a B vai bater a Bolsa, porque eu acho que não vai, porque a Bolsa, cara, é um pré muito longo. Então, se tiver uma percepção de queda de risco fiscal, pico de inflação e o Banco Central caindo juros, você vai pegar muito mais, ainda mais nas empresas que são mais sensíveis a juros local, né? Tirando as commodities. Novidade aqui, né, é que foram as empresas que mais sofreram nos últimos 12 meses. Pegar as empresas que são mais sensíveis a juros Brasil, a cíclico Brasil, a crescimento Brasil, foram as que mais sofreram. Acho que caíram, teve empresa brasileira que caiu 50%, 70%, diferente do Ibovespa, que tem 60% de commodities, que não tem nada a ver com a Selic. Então, consequentemente, quem mais sofreu pode ser que sejam as que mais se beneficiem, né, com essa percepção de queda de juros ali na frente. Ainda nessa linha, pessoal, a gente tem bastante pergunta sobre o B. Tem o Cristiano está perguntando se para a pessoa física não seria mais interessante pegar uma NTNB longa, né, do 2050, 2060, ao invés de comprar a bolsa. Cristiano, assim, de verdade, como o Rogério acabou de comentar, as coisas elas não são tão comparáveis assim, depende muito do que o investidor quer. Né? Depende muito da sua percepção de risco, depende muito da sua aversão a risco. Então, assim, trocar um pelo outro, poxa, né, se você tivesse que fazer uma escolha apenas por uma classe de ativos, poxa, não seria, né, uma escolha na visão de construção de portfólio. Porque, querendo ou não, a bolsa, né, vai ter um pouco mais de volatilidade no curto prazo, mas como o Rogério acabou de comentar, a tendência é que, de fato, ela consiga entregar, né, um pouco mais ali de médio a longo prazo. Já a NTNB, né, que a gente tem ali um ganho real, você levando aquilo até o vencimento, você vai ter ali aquela composição pré sempre acima da inflação. Então, não existe uma regra, tá, Cristiano, em escolha de, né, um em detrimento do outro. É muito mais uma alocação ideal para o tipo de percepção, né, cada investidor tem a sua aversão a risco. Então, acho que o ponto aqui é muito mais interessante tentar identificar qual que é o peso, né, e qual que é a sua percepção ou aversão a risco que você tenha. Eu acho que a partir disso construir um portfólio, tá bom? Deixa eu pegar, então, a última pergunta aqui, eu acho que já está estourando. Tem muita pergunta muito boa, tá, gente? Obrigado pelas perguntas. Eu acho que o Wellington está perguntando aqui se a gente acha que o Equity Risk Premium está alto, por que a gente... por que a redução na alocação de renda variável em todas as estratégias? Na verdade, assim, a gente já reduziu, já tem bastante tempo que a gente reduziu a renda variável Brasil, diferente da renda variável global, que a gente também já reduziu, e a questão de Equity Risk Premium lá fora ainda não tá barato, tá? A gente acha que lá fora ainda não está precificado toda essa desaceleração, e a gente ainda não tem muita vontade, muita atratividade, a gente não vê muita atratividade na renda variável global, a gente está esperando a gente ter essa reprecificação. De renda variável Brasil, a gente já reduziu, tá? E a gente continua underweight em renda variável Brasil, porque a gente ainda não vê que existe algum trigger para isso voltar. Tá? Então, essa realocação de renda variável, esse aumento de renda variável Brasil, ainda não é justificado. Tá? A gente reduziu lá atrás, quando a Bolsa estava muito, muito mais cara. Eventualmente, Wellington, a gente vai aumentar a renda variável, sim, mas nesse momento a gente também vai ponderar a relação risco-retorno dos ativos. Tá? Então, esse ponto aqui, que eu acho que teve muita pergunta e muita pergunta boa, pode ser que em algum momento a gente, em vez de aumentar a renda variável Brasil, a gente prefira, tá, numa otimização de portfólio, e aí essa questão aqui é muito importante, otimização de portfólio, tá? A gente prefira
NTNB, renda variável global, a renda variável, aumentar a renda variável Brasil. Tá? Lembrando aqui, o nosso neutro para um portfólio 3 é 20% de renda variável Brasil, a gente está com mais ou menos 14%, 15%. Então, a gente está under, mas a gente também não está muito under assim, porque a gente já acha que a Bolsa Brasileira já precifica muito desaforo, né? Mas, de novo, puxando para o pêndulo, ainda uma coisa que está barata pode ficar ainda mais barata. Tá? Gente, eu queria agradecer muito aqui a participação de todos, obrigado pela confiança sempre. A gente está sempre disponível aqui para conversar de maneira individual aqui com cada um. Obrigado aqui de novo pela participação e espero ver vocês no mês que vem. Pessoal, também para agradecer, obrigado pelo tempo de vocês aqui. Lembrando que esse material vai ser enviado para todo mundo aqui que participou, tá? Então compartilhem com os clientes, compartilhem, né, esse material para realmente a disponibilização deles para vocês consultarem. E também lá no começo vai ter a nossa chave de e-mail. Caso tenha algumas dúvidas que a gente, né, infelizmente, não conseguiu responder por aqui, pode mandar para a chave de Portfólio Specialist, que a gente vai ter o maior prazer, né, de poder sanar isso daí. Obrigado e bom finalzinho de semana a todos. Tchau, tchau.